Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quando abordamos filmes que trabalham com temáticas polêmicas, chocantes, ousadas, imorais e proibidas, utilizamos o termo exploitation para caracterizá-los. Majoritariamente, os filmes de exploitation têm um único objetivo: investir pouco, o que faz deles filmes de baixo orçamento, e ao mesmo tempo lucrar muito, porque seu conteúdo escandalizador sempre atrai a fúria dos conservadores, tentativas de censura, mas que apenas resultam em mais e mais pessoas procurando pelo filme, independente de sua qualidade. Porém, é sensato reconhecer que a cada centena de filmes de exploitation produzidos, no mínimo um deles, apenas um ou dois, conseguem marcar época, não apenas em virtude do choque, mas também por apresentar ilustrações relevantes da realidade. Em outras palavras, pelo menos 1% dos filmes de exploitation tem algo cinematograficamente interessante a oferecer, e sua natureza explícita deixa às claras muitos problemas sociais e políticos que, mesmo após décadas, não foram superados, o que mantém tais filmes, então, atuais em suas propostas. Algo interessante em sua revisita é justamente dimensionar se houve evolução, regressão ou se o cenário atual permanece o mesmo da época em que o filme foi produzido. O exemplar que abordo hoje no Cine Corvo, chamado Miss 45, é bastante relevante para o debate sobre a naturalização do assédio moral a mulheres, estupro e a síndrome pós-traumática que aflige vítimas de misoginia, em geral. Mas, antes de falar mais especificamente sobre ele, acho válido mencionar as características do subgênero de exploitation que ele se insere, visto que há muitas pessoas que não estão cientes de que as mesmas existem. Levando-se em consideração que Miss 45 não é o único filme com estas características que tenho planos de debater aqui no Cine Corvo, portanto, isso também servirá de referência para os demais que virão, e eu não precisarei ser redundante no futuro quando abordá-los. Sendo assim, vamos lá. Um subgênero de exploitation é definido pelo tema tabu que irá abordar de forma explícita, mas não somente. Até a etnia dos envolvidos criava classificações novas para o exploitation, como por exemplo, o Blaxploitation, que eram filmes com elencos de atores negros frequentemente ignorados por Hollywood por racismo, ou colocados sempre em papéis menores, mas nunca como protagonistas, nem mesmo nos próprios filmes de exploitation, que apenas tinham interesse em matá-los. Mas enfim, Miss 45 se encaixa num subgênero chamado Rape and Revenge, estupro e vingança, que é um segmento do exploitation basicamente definido por três características. Primeiro, uma personagem feminina será violentada, estuprada ou até mesmo torturada, sendo abandonada ou finalmente deixada sozinha para morrer. Segundo, a vítima sobrevive e de alguma forma se reabilita fisicamente. Mentalmente, o dano é grande demais para isso. E terceiro, a vítima assume o papel do algoz e parte para uma vingança sangrenta contra aqueles que a violentaram e humilharam, o que normalmente resulta na morte dos estupradores, torturadores, etc. O cinema de exploitation produziu incontáveis filmes dessa natureza, e a maioria sequer merece realmente nossa atenção. Mas algumas pérolas surgiram, como A Spit on Your Grave, de 1978. Provavelmente esse aqui é o mais conhecido, verdadeiro clássico. Ele ganhou até um remake, mas o original é melhor. E o próprio filme em questão, Miss 45, de 1981, outro que merece lembrança. Mas esse subgênero, obviamente, não se limitou ao cinema americano. Na França, outro país famoso por ter produzido muitos filmes de exploitation, Irreversible, de 2002, que até mesmo tornou a fórmula menos estereotipada, e também o mais recente Revenge, de 2017, são exemplos de bons filmes do segmento Rape and Revenge. Tais filmes, por sinal, não se limitam ao drama e horror. Muito importante ressaltar. Aqui no canal, eu já resenhei um filme holandês chamado Red Sonja, que muitos devem conhecer, cuja personagem, oriunda do universo dos quadrinhos, é uma amazona, sobrevivente de estupro e heroína de cenário de fantasia.
Outro que eu comentei foi o lendário e histórico filme japonês Lady Snowblood, que serviu de inspiração para Kill Bill, de Quentin Tarantino. No caso, a protagonista Yuki não foi a vítima de estupro da história, e sim sua mãe. Mas é Yuki quem dá cabo da vingança. Por sinal, um filme como Lady Snowblood, sendo mencionado como pertencente ao tipo Rape and Revenge, aponta para uma ampliação do conceito, que foi ficando mais flexível com o passar dos anos. Um clássico como The Last House on the Left, de Wes Craven, onde a vítima de estupro é morta e, na verdade, os pais dela são aqueles que a vingam, também começou a ser identificado como filme de Rape and Revenge. O sueco The Girl with the Dragon Tattoo, que ganhou o remake americano, conta com a fantástica personagem Lisbeth Salander, que é outra vítima de estupro. Salander também se vinga, mas notem que não é apenas sobre isso que os livros de Stieg Larsson e os filmes adaptados se resumem, e isso não impediu de classificarem The Girl with the Dragon Tattoo como filme de Rape and Revenge. Portanto, nota-se que o conceito se expandiu com o passar do tempo, não se limitando apenas a 3 características que pontuei. E é fato que todos esses filmes mencionados foram dignos de aclamação, da aclamação que eles receberam, mesmo sendo totalmente ou apenas parcialmente filmes de exploitation. Grifo que esses filmes não tinham absolutamente nada de revolucionário, entretanto. Não era o real interesse do exploitation ser revolucionário. Eles, na realidade, são sintomas do problema, e não necessariamente a solução. São poucos que possuem uma postura crítica e esclarecida sobre um determinado panorama que precisa mudar. Dito isso, por mais que eles sejam parte do câncer, o modo como a realidade é exposta por eles, o caráter nu e cru da violência, fornece a nós alguma utilidade. E digo isso porque é próprio do conservadorismo negar a existência ou relativizar no mundo real tudo aquilo que esses filmes aqui mostram. Nem sempre o objetivo da censura é altruísta, utilizada para combater a violência. Historicamente, a censura também foi utilizada, mas para mascarar, evitar que as pessoas falassem ou pensassem sobre as questões expostas. Em Miss 45, vocês acompanharam cenas onde muitas mulheres são assediadas nas ruas, com palavras grosseiras, intimidação, ou até mesmo através da velha falácia do príncipe galanteador. Uma máscara utilizada para abusar de mulheres e naturalizar o preconceito de que as mesmas gostam de ser objetificadas. Até hoje, em pleno século XXI, não são poucas as pessoas, homens e mulheres, que vergonhosamente defendem esse tipo de comportamento, fazendo dele aceitável e tolerável, o que ele não é. E isso torna Miss 45 um filme que apresenta ainda alguma relevância para a discussão. É um filme violento e que expõe o cotidiano como ele era e, infelizmente, ainda é em muitos lugares do mundo. Aos ouvintes homens do canal, tenho certeza que vocês já presenciaram um tipo de comportamento masculino abordado no filme. E caso tenham agido desta maneira alguma vez na vida, torço para que tenham crescido como seres humanos, que tenham deixado essas mazelas no passado, que tenham tido a oportunidade de serem reeducados para se tornarem pessoas melhores. A esmagadora maioria de nós homens fomos instruídos socialmente para agir assim, como modo de reafirmar a masculinidade. E somos violentados, desmerecidos ou considerados menos homens caso não o façamos. O problema é muito pior do que se imagina. O machismo tóxico é um comportamento violentamente imposto não apenas dentro do círculo familiar, por pais e avós, mas também nas escolas e instituições. É apenas por meio da educação, e uma educação que visa o esclarecimento através da dignidade humana, que nós podemos nos ver livres deste preconceito, que também adoece e faz mal aos homens. Já em relação às mulheres, que são minhas ouvintes aqui, não cometerei a pachorra de dizer que sei o que é estar no lugar de vocês. Alguns de nós, homens, devidamente instruídos, apenas podemos ter uma compreensão conceitual da questão, mas jamais sentimos na pele o que é de fato estar no lugar de uma mulher. Entender o conceito do que é sofrer assédio e ser vítima constante dele são coisas completamente distintas. Há um abismo de distância. Nós homens não sabemos o que é sempre depender de outra pessoa para caminhar nas ruas.
para ir embora para casa à noite sem o risco de aleatoriamente sermos atacados. Não sabemos o que é ter a liberdade cerceada, ficar angustiado por não vestirmos o que queremos porque algum degenerado pode interpretar isso como um convite para realizar suas perversões, para violar nossos corpos. Isso sem falar no restante da sociedade, que previsivelmente irá defender estes trastes e culpabilizar a vítima em virtude das roupas que usa ou a sua aparência. Nós homens não sabemos o que é estar com um medo incessante, o que é cotidianamente ser objetificado pelo sexo oposto, ser vistos como objeto sexual, desumanizados e expropriados da nossa dignidade. Ah, Corvo, mas tem homens que também já foram vítimas de assédio, de estupro, e disso ninguém fala. Bem, uma coisa não anula a outra e pingos nos is precisam ser colocados. Os homens que são vítimas também precisam de espaço e atenção, porque até para falar sobre isso há muito preconceito, e a maioria deles não fala por isso. Muitos homens estuprados por outros homens ficam estigmatizados, enquanto homens que foram estuprados por mulheres, o que é raro, mas também existe e acontece, têm o sofrimento relativizado. São chamados de sortudos, entre aspas, é claro, e viram motivo de chacota. Ou seja, o trauma é completamente ignorado. A questão também é importante para homens e diz respeito a eles também, tanto no que diz respeito às vítimas quanto aos agressores. Mas é completamente desonesto comparar a situação de homens com a de mulheres, porque para cada homem assediado e estuprado, são milhares de mulheres na mesma situação. Sendo assim, o que caracteriza a nossa sociedade não é a misandria, e sim a misoginia. Não reconhecer isso é desonestidade intelectual, falta de caráter. Há muitas pessoas burras por aí, mas há outras que têm total, e eu digo total, esclarecimento da situação e ainda tentam vender a ideia desta falsa simetria entre a violência sexual com homens e mulheres. E essas pessoas não são burras, mas sim perversas. Miss 45 conta a história de uma jovem mulher chamada Tana. E mesmo que a maioria das vítimas não desenvolva um quadro crônico como o dela, mentalmente quebrada e misândrica, a história da maioria das mulheres em algum momento vai se confundir com a dela, principalmente na violência que ela sofre. A personagem é pobre, assediada no emprego, no qual ela consegue apenas um salário de miséria a cada grande jornada de trabalho. Tana é tímida, introvertida e também muda, o que dificulta sua capacidade de comunicação e principalmente gritar por socorro caso necessite. Ela vai para casa na companhia de colegas de trabalho, mas que acompanham apenas por um pequeno trecho. Depois se separam. No restante do caminho, ela está por conta própria. Tana também mora sozinha e não tem absolutamente ninguém com quem possa contar. Tais aspectos acabam por evidenciar um grau de fragilidade elevado e o tamanho do risco para uma jovem mulher. Não demorou para que ela fosse aviltada, arrastada para um beco e brutalmente estuprada. E no mesmo dia, ao chegar em casa, ela é surpreendida por um ladrão que havia invadido seu apartamento. Quando este percebe que Tana não tem nada de valor e é muda, ele também a estupra. A resultante desses episódios traumáticos foi catastrófica. Psiquicamente, Tana fica em pedaços, passa a ter alucinações, a reviver de olhos abertos os estupros que ela sofreu. Inicialmente, se torna difícil para ela até mesmo observar seu próprio corpo no espelho. E além disso, a aversão por homens acaba por se acentuar consideravelmente, pois o cenário onde Tana vive está repleto de figuras misóginas, é bastante doentio. A aversão da personagem cresce e acaba por sofrer um processo de generalização, fazendo emergir nela as características mais extremas da misandria. O segundo episódio de estupro acabou em morte do agressor, visto que Tana o atacou quando teve uma brecha. Não entrarei em maiores detalhes para não dar spoilers em demasia, mas um dos objetos que ficam em posse de Tana foi a arma que o ladrão portava, uma pistola calibre 45, uma Colt, para ser mais específico, e por isso o nome do filme, Miss 45. A cada novo episódio de assédio, Tana reage sempre da mesma forma, ela saca e atira. O trauma se transforma em ódio, cada vez maior e incontido. Em pouco tempo, Tana passa a se vingar não apenas de homens que a desrespeitam, mas de qualquer um que ela veja abusando de outra mulher. Com a arma em punho,
Ela vaga pelas noites para matar quem a assedia, e faz o mesmo com qualquer outro homem, sejam eles cafetões ou até mesmo namorados abusivos. Como exemplo do quanto os filmes de exploitation são apenas uma repetição da realidade, não necessariamente críticos esclarecidos em relação a ela, Miss 45 nos dá um ótimo indicador da veracidade do fato. A atriz Zoe Land, que interpreta Tana, tinha apenas 17 anos completos quando participou deste filme, o que por si só é escandalizador, pois vemos que ela não é obrigada a ficar nua, mas as cenas de estupro definitivamente não são adequadas para uma menor de idade. O cinema normalmente busca por outros caminhos para retratar esse tipo de ato, esse ato brutal e repugnante. Quando há uma menor envolvida, normalmente é tudo retratado off-screen, não é filmado. A direção realiza a cena precedente, a atual e a posterior, de modo a ficar subentendido que a menor sofreu o abuso. Mas no caso de Zoe Land, não foi isso que aconteceu. Os 2 estupros que Tana sofre no mesmo dia foram feitos com contato corporal, filmado. Por isso reforço, os filmes de exploitation raramente possuem uma crítica esclarecida. Na verdade, muitos deles são contraditórios. Eles só exibem a violência nua e crua. Somos nós que podemos construir a crítica posteriormente, uma discussão mais embasada. A vida de Zoe Land, de maneira geral, foi marcada por episódios bem controversos. Embora acima da média em termos artísticos desde criança, inclusive uma pianista precoce de excelente nível, a vida de Land teve altos e baixos e terminou de forma trágica. Ela se tornou dependente de substâncias químicas, algo mais comum no cinema, no mundo do cinema, do que se imagina. Hollywood é cheio de dependentes. Inclusive, alguns deles devem ser aí alguns ícones que vocês têm pessoais. E essas coisas não devem vir a público, obviamente. A Land ela faleceu apenas com 37 anos de idade, por insuficiência cardíaca induzida por cocaína. A filmografia dela não é tão grande assim, pois ela dividia seu tempo com várias atividades. Além de atriz, ela era musicista, né, como eu falei. Ela também foi modelo, era uma mulher muito bonita, né, produtora e roteirista. Gostava de escrever também. Tana, indubitavelmente, foi o papel mais marcante de Land, não apenas em virtude do conteúdo forte do filme, mas também pela personagem ser muda e isso ter exigido, de certo modo, uma maior imersão da jovem atriz. O nome foi escolhido como alusão ao deus grego Thanatos, a personificação da morte, função que a personagem encarna principalmente na segunda metade da obra. A linguagem corporal é um dos maiores acentos de Miss 45, e certamente foi também aquilo que deixou o filme ainda mais agonizante, além do que ele já prometia ser com a temática que ele tem. Mas bem, fico por aqui, meus caros. A todos, um abraço e saudações Corvides.